no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. E a pergunta que nós temos que fazer quando lemos esse texto é: de que poder nós estamos cheios? Precisamos ler esse texto e pensar sobre o poder com o qual nós estamos cheios, ou se estamos cheios, né? Então, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, ela vive com poder, ela fala com poder, ela age com poder. E nós devemos observar então os exemplos que nós vemos ali dos servos de Deus, especialmente nesse momento. Atos capítulo 6 diz assim: a instrução dos 12 depois de Estevão perante o Sinédrio. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos num momento muito importante de Atos, onde o serviço começa a ser compartilhado. Os apóstolos, até então, todas as vezes que haviam doações, quando a palavra de Deus nos diz que os discípulos, então, eles colocaram as doações, depositavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam para que não houvesse necessitados entre eles. Nós vemos isso no capítulo 2 e no capítulo 4. E nós percebemos também, meus irmãos, que o número dos discípulos estava aumentando muito, estava crescendo. Os irmãos pregavam de maneira pública, onde multidões ouviam as pregações, as mensagens. Eles também operavam sinais, como nós vimos, né? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. Então eles operavam com grande poder, e nós percebemos então muitas pessoas se achegando. Chega um momento que não só judeus, mas pessoas de outros lugares se convertiam à fé. E havia ali também as viúvas, né? Haviam viúvas que
que passavam por necessidades, então os irmãos distribuíam de acordo com a necessidade de todo mundo. Só que as viúvas dos helenistas, ou seja, essa é a ideia que fala sobre mulheres convertidas que não eram judias, né, da linha grega ou de origem grega, então dos helenistas, elas começavam a ser esquecidas na distribuição diária. E aí então começa a haver reclamação, e os irmãos vão até os apóstolos, e os apóstolos então convocam todos e dizem assim: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que possam se encarregar desse serviço, de servir as mesas. Quando nós estudamos, aprendemos que os presbíteros, eles cuidam do corpo espiritual da igreja, e os diáconos cuidam do corpo material, do corpo físico da igreja. Essa é uma definição muito básica sobre presbíteros e sobre diáconos. Então os diáconos, eles cuidam do corpo físico da igreja. Mas é também interessante que nós pensemos que os discípulos, os apóstolos, eles tinham que se manter no ensino e na pregação da palavra. Eles não podiam fazer tudo. Então a recomendação foi que fossem escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, né, entre os irmãos, para que pudessem então servir as mesas. Diz aí o versículo 3: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha só, era fundamental que tivesse o Espírito Santo, ou seja, fosse uma pessoa convertida, fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, e fosse também uma pessoa cheia de sabedoria, né? Não pode ser um neófito, como nós então ensinamos sempre quando nós temos eleição. E aí ele diz: enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja que os discípulos, eles eram consagrados à oração e ao ministério da palavra. Não que os demais crentes não devessem orar, mas eles principalmente, né? Porque eles estavam diretamente lidando com o ensino e lidando com a pregação, com os sinais, com as curas que eram realizadas. Então foram escolhidos alguns homens, dentre os quais só 2 se destacam. Eu acho muito interessante isso. Só 2 se destacam, dentre eles, né, Estevão e Filipe. Estevão e Filipe. Você percebe aí, ele vai citar vários nomes que nós não vemos aparecer tanto aí no Novo Testamento. Diz aí: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosélito de Antioquia. Então 7, né? 7 homens responsáveis só pela distribuição, pelo almoxarife, né? pela parte da dispensa, dispenseiros de alimento. E a Bíblia nos chama aqueles que pregam, aqueles que ensinam, dispenseiros espirituais, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, ele fala sobre os dispenseiros da palavra, aqueles que alimentam com a palavra, como a dispensa. Alguém fica lá cuidando da dispensa e chega alguém pedindo: eu quero isso, eu quero aquilo, então vai lá e entrega, né? Então os dispenseiros das mesas eram os diáconos, e os dispenseiros da palavra, nesse momento, os apóstolos. E nós então percebemos que eles foram então consagrados, né? Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então nós percebemos que cada pessoa fazendo o seu papel, a sua função, no que diz respeito às lideranças. Os apóstolos ensinavam e pregavam, e os diáconos serviam as mesas, né? Mas os diáconos, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo também. E é algo que nós precisamos buscar, todos nós devemos buscar o conhecimento que vem de Deus, mas também a oração, ser cheios do Espírito Santo. E Estevão é um exemplo disso, porque Estevão, ele fazia grandes sinais. Se você olhar capítulo 8, Filipe faz sinais, um diácono. Deus usava Filipe, e Filipe também curava, ele operava grandes sinais no meio dos samaritanos. Estevão também, ele operava grandes sinais, mas também Estevão tinha um conhecimento teológico impressionante, né? Porque quando
esses homens dessas diversas classes aqui, do versículo 9, os libertos, os sirineus, os alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão, mas perdiam no argumento. Você pode perceber no versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha, Estevão era um homem que servia a Deus, de oração, sábio, que Deus usava poderosamente, e eles não conseguiam ganhar de Estevão na argumentação. Estevão era forte, poderoso nas palavras, né? Então subornavam homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Então levam Estevão diante do sinédrio, aquele mesmo que Jesus esteve, para ser questionado, para ser condenado. E diz o versículo 13: apresentaram testemunhas falsas. Estevão era um homem que falava a verdade, servia a Deus, conhecia a palavra, orava, Deus usava poderosamente e ele falava a verdade. Estevão não mentia, falava a verdade. Diz aí no versículo 14: porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha só, falavam mentiras contra ele, mas o rosto deles resplandecia. O rosto de Estevão brilhava. E diz que todos estavam vendo aqui, não eram algumas pessoas, mas todos estavam vendo aqui. Nós percebemos, irmãos, no capítulo 7, depois nós veremos isso, que Estevão fala com muita propriedade sobre toda a história da criação. Ele fala sobre a história dos patriarcas, ele fala sobre Davi, ele vai mostrar um apanhado histórico para depois apresentar Cristo. E no final Estevão é apedrejado, como nós sabemos e veremos na semana que vem. Então, irmãos, o que nós podemos pensar? A pergunta é: com que poder nós estamos revestidos? Não importa o que nós desenvolvemos, de fato nós precisamos tomar nossas decisões à base de oração, mas também com base na direção que o Espírito nos dá e com base também no conhecimento que nós temos de Deus. Estevão, ele reunia tudo isso. Ele era alguém que estava disposto a servir e estava então apto à função de diácono. Estevão, ele imita a Cristo no serviço, ele imita a Cristo na obediência, ele imita a Cristo na verdade, ele imita a Cristo na misericórdia, no poder. Ele imita a Cristo, ele depende de Deus, ele busca a Deus. Deus usava Estevão de maneira poderosa. E nós precisamos, irmãos, pensar nisso nas nossas vidas. O que eu faço para Deus? Eu tenho feito buscando o poder de Deus para realizar? Eu tenho feito com sabedoria? Eu tenho feito com amor? Eu tenho feito com ousadia, autoridade? Será que eu tenho feito a obra de Deus dessa maneira? Então nós percebemos que Estevão era o imitador de Cristo. Estevão imitava a Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer é: com que poder nós estamos servindo a Deus? Irmãos, falta poder em nós. E esse poder é o poder que nos faz renunciar, é o poder que nos faz obedecer, independente de acontecerem coisas grandiosas. Estevão, quem sabe até poderia muito bem amaldiçoar esses homens aqui, mas Estevão não faz isso, né? Estevão não faz isso, já que havia tanto poder na vida de Estevão. E nós devemos entender, irmãos, que o Senhor nos capacita para que nós tenhamos sabedoria. Vamos buscar sabedoria e vamos buscar o poder. Rogar a Deus que derrame poder sobre a sua igreja, para pregar, para testemunhar, para agir, para amar, para servir, para se disponibilizar em todo e qualquer serviço da casa de Deus, da obra de Deus. Onde está o poder de Deus em sua vida? Onde está o poder de Deus em minha vida? Onde está o poder de Deus em nossas vidas? Com que poder nós estamos cheios? Qual é o poder que nos conduz? Qual é o poder que nos direciona?
Vamos orar a Deus nesse momento e clamar ao Senhor, dizer: Senhor, derrame poder sobre nossas vidas. Nós queremos te amar como Estevão te amou, nós queremos te servir como Estevão serviu. Lógico que Estevão não é o nosso melhor exemplo, o melhor exemplo é Cristo, mas nós precisamos também perceber que há homens e mulheres que servem a Deus, que isso não é algo impossível, que é algo possível de se acontecer. Cristo é o nosso modelo maior, Cristo é o nosso modelo mais perfeito. Mas como diz uma música do grupo Logos, existem homens que deixam pegadas, marcas de valor, que nós devemos também seguir esses passos, porque eles seguiram ao Senhor, eles seguiram a Jesus, e nós também devemos seguir os mesmos passos. Longe de nós exaltarmos qualquer homem antes de Cristo, mas é fundamental nós percebermos também que homens como nós, com as mesmas paixões, com as mesmas limitações, serviram a Deus de maneira amorosa e de maneira poderosa. Com que poder nós estamos cheios? Vamos orar a Deus nesse momento, vamos clamar ao nosso Senhor nesse momento, vamos nos derramar perante Deus e rogar ao Senhor: Senhor, derrama poder sobre nossas vidas, para nós sabermos, para nós obedecermos, para nós servirmos, para nós amarmos, para nós anunciarmos o Senhor sobre todas as coisas, em todos os momentos. Vamos orar nesse momento.